Tudo isso é um processo que, naturalmente, o Corinthians, eu acho que passo a passo vai melhorar. Primeiro, para o Lázaro se sentir à vontade dentro do trabalho. Né? De poder a gente ver ele com uma certa liberdade maior que ele já tem. Depois você vê alguns indícios, dá para a gente ver alguns indícios. O próprio Fagner. O Fagner, o ano passado, como foi? Para mim, foi um dos piores do Corinthians por aquilo que ele sempre apresentou. Não foi a boa temporada do Fagner. Não foi a boa temporada do Fagner, foi uma temporada ruim. Esse ano, eu até no jogo contra o Bragantino até brinquei, falei, estou sentindo o Fagner um pouquinho pesado, sim. Né? E depois ele foi melhorando. Renato Augusto, você tem alguns pontos fortes no Corinthians que serão sempre as suas referências. Depois você vai moldando, vai vendo como é que funciona. Tem problemas defensivos? Tem. Por quê? Porque ele não tem os ajustes necessários. Claro, vai corrigindo. Mas pela forma... Salve, Corinthians! Salve, galera do Timão! Rapaziada, quero começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta. E aí, vocês já notaram evolução no trabalho do Fernando Lázaro comparado ao do Vitor Pereira? Já notaram alguma diferença? Comente aí, pessoal. Use o espaço de comentário e fala o que você achou. Corinthians venceu o Clássico e muita gente já está falando que o Corinthians está melhor do que era antes. Eu acho que ainda é cedo para falar. Pessoal, outra coisa. Tem gente falando aí também que o Tite vai assumir o Corinthians logo após o Paulistão. Mano, se o Fernando Lázaro vier bem, fizer um ótimo trabalho no Paulistão, eu acho que não é para tirar o Lázaro e colocar o Tite. E você, o que pensa? Comente aí. Mesmo se o Fernando Lázaro fizer um excelente trabalho no Corinthians, tem que trocar ele pelo Tite? Comenta, dá a sua opinião. E não esquece, hein? Não esquece daquele like, fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não é inscrito ainda, se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho para não perder uma notícia do Timão. E agora vamos ver a galera fazendo a comparação aqui de qual time evoluiu mais nesse mês de janeiro. Vamos lá, pessoal, e reforçando, dá essa moral. Grupo. Aqui é grupo, todo mundo abraça a causa. Democracia do Willian. A gente afunda junto ou a gente cresce junto, certo? Então o negócio é o seguinte, o Corinthians, por exemplo, mediante o que a gente imaginava lá em janeiro e o que foi o mês de janeiro para o Corinthians, ele melhorou, ele ficou acima da expectativa. Levando em consideração o ano passado? Pode levar em consideração sim. Ele está na mesma, que não é mal, ou ele piorou? Já que você puxou a sardinha aí, vai, Praz. Começando pelo Corinthians. Em relação ao ano passado, ainda está abaixo. Ainda está abaixo do ano passado. Eu tenho uma dúvida rápida em relação ao ano passado ou em relação ao final do... a nossa expectativa não, a gente dessa temporada. Deixa eu falar. Vamos lá. Calma que ainda tem minha dúvida. Essa tela é bonita, a sua é tradicional. Essa tela é bonita. É bonita, tem o logo do programa, você viu? Ele já chegou chegando. Ele vai falar, mas é hoje? É hoje, ó. Já conheço meu eleitorado. O que você pensava em 1º de janeiro e como foi o mês de janeiro? O Praz ainda falou que quer levar um pouquinho em consideração o ano passado e tal. Pode pegar um rabicho ali do ano passado e tal. Até pode. Mas dá uma olhadinha, foco, retrato. Janeiro. Já entendi. O recorte. O recorte. Porque é complicado, porque pelo menos do ano passado tu tem uma coisa palpável. Exato. De janeiro é simplesmente a subjetividade. Porque janeiro, porque assim, tu achava, eu esperava... Quando você chega ali 1º de janeiro, você tem a imagem realmente do ano passado. Aí dia 1º de janeiro, você olha um bocadinho pra frente e fala, bom, tá chegando aqui, vai fechar ali e tal, não sei o que, etc. Eu acho que no final de janeiro esse time vai estar num determinado patamar. Não vai estar bombando, porque é final de janeiro ainda. Mas vai estar num determinado patamar, né? Aí acabou janeiro. Ele chegou nesse patamar, ele superou esse patamar ou ele está abaixo desse patamar que você imaginava? Entendeu? É um recorte pequeno, mas é um começo de ano, para dar um norte. E isso, se eu disser que está no que eu imaginava, pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Exatamente. E aí você explica. Subjetividade. Aí você explica. Tá, tem tempo aqui para explicar. Vamos tentar. Tá bom. Tá abaixo ainda ou você quer? Eu acho que está abaixo ainda, pelo que terminou ano passado. Tá. E pelo que eu acho que o Corinthians pode desempenhar. E é natural também, porque é começo de trabalho. Mas você achava que agora no final de janeiro já ia estar um pouquinho além do que está? É que essa vitória contra o São Paulo. São Paulo também, ela... Mexe, né, na avaliação. Mexe na avaliação, né? Uhum. Mas, cara, assim, se tratando, levando todo o conjunto, treinador novo... Sim. Novo treinador e treinador novo, né? Sim. Eu acho que está dentro do... Mas o elenco é o mesmo. Está dentro do esperado, do aceitável. O elenco é basicamente o mesmo, né? Aí tem a novidade ali do Adson, né? Tá jogando muito bem. O Rony jogou 2 jogos muito bem. Roger Guedes muito bem. Eu acho até que está acima do que eu imaginava. Mas você falou na mesma, é isso? Na mesma, certo? Na mesma. Pedro Ivo.
Leonardo, tu tá contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 jogos, né? Isso. William, eu tô tentando me apegar a um recorte, ainda que seja meu, um critério que seja meu. Sim, vamos lá. O que eu esperava em 1º de janeiro, vamos colocar Isso. assim, e o que entregou até agora. Eu acho que são 2 momentos do Corinthians. É um momento inicial onde a gente ficou com aquela sensação, não cria, não sabe o que quer, é um início de trabalho, e um segundo momento que é uma vitória em um clássico. Que mostra uma evolução. Bons momentos do time com o Renato e tem uma evolução. Então teve um momento negativo, um momento positivo. Eu confesso que o piorou eu não colocaria, porque o piorou para mim seria uma sequência negativa. Um Fernando Lázaro, a gente sabe que isso era possível, já chegando no final de janeiro, talvez com tropeço em clássico, que questionado, isso não aconteceu. O Fernando mostrou que ele é capaz de redesenhar o Corinthians do ano passado para tentar acomodar o próprio Renato numa posição que lhe seja mais confortável. Acho que isso tem seu mérito. Tem algumas questões ali que precisam ser resolvidas. Aquele início ali, ainda que fosse primeiro, segundo, terceiro jogo, foi complicado, não sabia jogar fora, quando estava, dependia muito de um jogo em casa, em Itaquera, numa situação muito específica. Dá para dizer que está na mesma. Melhorou, talvez fosse demais. Não é na mesma, o time não está na mesma desde o início do ano. Acho que ele apresentou alguma coisa, mas tá na média ali. Nem brilhante, mas o Lázaro também não tá reprovado. Acho que o Corinthians teve bons momentos e acho que sim. Para essa avaliação inicial nossa, ela é muito subjetiva, eu estou com Praz, pesa muito uma vitória dentro do Morumbi, que não vinha há tempos. Contra um São Paulo que uma semana antes tinha se mostrado competitivo contra um Palmeiras. E a gente projetava um clássico na reta final da semana passada que poderia ser muito difícil para o Corinthians, e o Corinthians venceu. E é uma vitória de quebra de jejum, é uma vitória de Fernando Lázaro no início de trabalho, é uma vitória, que você muda talvez um pouco de um ambiente, de um início de preparação. Acho que tem um ponto positivo, teve alguma coisa negativa ali no início, então para mim ficou na mesma esse Corinthians de início de 2023. Eu vou te falar, para mim está um pouquinho acima, viu? Eu vou te falar, não é só pela vitória no Clássico, não. Claro, tem pontos ali na vitória do Clássico que tem a ver com a minha avaliação, como o Adson, já falei aqui, que o jogo anterior também. Que é uma mexida de posição do Lázaro também. Que é do Lázaro, tem mérito do treinador. O próprio desempenho do Roger Guedes, que já vinha melhorando com o Vitor Pereira, mas o meu ponto é, a gente questionou o comportamento de Roger Guedes há algumas semanas. Quando ele dá aquela declaração contra o Bragantino, do clima, etc. Mas dali pra frente a gente viu bola. Né? O próprio Rony me surpreendeu nos últimos 2 jogos, até no clássico contra o São Paulo, me surpreendeu. Então você vê a evolução de alguns jogadores. O que eu falei aqui, a parceria Renato Augusto e Fagner, dando certo. Dando sinais, né, dando bons... Eu acho que o Corinthians tem muitos bons indícios. De novo, é cedo, porque é janeiro, mas é um mês, é para a gente fazer uma avaliação. Eu acho que vi uma evolução já do time do primeiro jogo Bragantino para esse jogo contra o São Paulo. Muita gente que não gostou do segundo tempo, também não achei tão bom assim, mas conseguiu segurar o resultado. Tem uma questão defensiva ali que precisa ser resolvida. O Corinthians ainda sofre defensivamente. Sofreu contra a Água Santa, contra o Bragantino. O São Paulo teve a oportunidade de empatar o jogo. Mas eu vi um crescimento do Corinthians, ele até que melhorou, está um pouquinho acima do que eu imaginava aí para um fim de janeiro. Mas eu acho que é esperado, né, William? Primeiro, por assim, são momentos distintos, né? Uma coisa é quando o Lázaro assume lá atrás como auxiliar e fala, sou o tampão e estou aqui. E aí o treinador, né, o auxiliar tem, de certa forma, uma certa compaixão dos jogadores pelo fato de estar sempre presente, estar do lado, aquele cara que você conversa, né? Então você tem uma forma de se trabalhar. Quando você passa a ser treinador, você tem que tomar as decisões. Você tem que fazer os estudos, não só aqueles que você tinha ou que ele passava para os treinadores, mas você tem que fazer o estudo, você tem que saber o que você vai fazer, estratégias durante o primeiro, quinto, 15º e 45, 50, 60 minutos, 90 minutos, porque o jogo ele tem as suas variações, como estou ganhando, o que eu faço, fecho, eu exploro velocidade, o que o adversário está me oferecendo para poder... Então, eu acho que tudo isso é um processo que, naturalmente, o Corinthians, eu acho que passo a passo vai melhorar. Primeiro, para o Lázaro se sentir à vontade dentro do trabalho. Né? De poder a gente ver ele com uma certa liberdade maior que ele já tem. Depois você vê alguns indícios, dá para a gente ver alguns indícios. O próprio Fagner. O Fagner, o ano passado, como foi? Para mim, foi um dos piores do Corinthians por aquilo que ele sempre apresentou. Não foi a boa temporada do Fagner. Não foi a boa temporada do Fagner, foi uma temporada ruim. Esse ano... Eu até no jogo contra o Bragantino até brinquei, falei, estou sentindo o Fagner um pouquinho pesado, né? Né? E depois ele foi melhorando. Renato Augusto, você tem alguns pontos fortes no Corinthians que serão sempre as suas referências. Depois você vai
vai moldando, vai vendo como é que funciona. Tem problemas defensivos? Tem. Por quê? Porque não tem os ajustes necessários. Claro, vai corrigindo. Mas pela forma como você vê ele trabalhar, o Fernando, eu acho que o Corinthians, fazendo uma projeção, né? Você vê um Corinthians mais forte, mas com as mesmas dependências e os mesmos problemas do ano passado. 11 titulares. Sim. É isso. Então Mas você acha que deu uma melhoradinha? Tá melhor? Para o mês de janeiro, tá melhor do que você imaginava? Não, eu acho que eu esperava isso. Então tá. Eu acho que eu vou conseguir analisar e ver com uma certa tranquilidade maior se o trabalho é bom ou não daqui 15, 20 dias, porque aí você tem uma sequência maior de jogos. A gente faz de novo no outro mês. Não, sem problemas, sem problemas. Porque é mais fácil. A gente mexe de novo. Você tem mais referências e maior número de jogos para você ver, porque são jogos pontuais, né? Beleza. Bom, então o Corinthians, na opinião, democracia, vitória 3-1 de vocês, Corinthians está na mesma. Agora o Palmeiras é um negócio curioso, né? Porque o Palmeiras, da semana passada, ei, lá, blogueirinha, contrata, que é Palmeiras, não sei o quê, papapá. O Palmeiras entrou o ano com os desfalques do Scarpa e do Danilo, foram negociados, saíram, mas ele ganha a Supercopa do Flamengo. E aí, que coluna vai o Palmeiras, Praz? Para mim, assim, a do Palmeiras, não vou dizer que seja uma das mais simples de analisar, mas na minha visão. Mas o Palmeiras termina o ano sendo campeão. Perde os 2 dos principais jogadores. E consegue ser campeão num jogo como esse, levando em conta que perdeu 2 jogadores de altíssima qualidade e continuou competitivo, acho que melhorou. Melhorou, porque não melhorou necessariamente, objetivamente, o time, mas melhorou no sentido de clube, porque mesmo com as perdas, ele conseguiu se manter competitivo. Sim. E ganhar a Supercopa. É aquela história, começa o ano, putz, não tem o Scarpa, não tem o Danilo, isso vai dar ruim, hein? William, é em cima, não que ele tenha melhorado, como eu falei, não que ele tenha melhorado como desempenho, mas em cima da minha perspectiva pela saída dos jogadores. Você olha e fala, vai dar ruim, vai ter problema aí. E durante algumas semanas a gente ficou discutindo que precisa, não precisa, tem que contratar, tem que acelerar, grande camisa. Você fala a partir do dia 1º de janeiro. O Palmeiras continua forte coletivamente e continua competindo. Você perde um pouquinho em termos de qualidade, em termos de variação, né? Porque você tem a versatilidade do Scarpa, a capacidade, como o Pedro gosta de falar, né? Box to box do Danilo. Não, quem fala é você. Né? Não, eu falo sabe aquela coisa assim. Campo todo. Todo campista. Todo campista aí. Só que você tem um time que sabe trabalhar, o Abel que é um treinador que sabe mexer com os seus jogadores, né? Sabe mexer tanto fora de campo, no sentido emocional, como também nas peças ali dentro do tabuleiro. E aquela história, eu saí e falei, antes de sair, né, pegar esse período de folga, eu falei assim, olha... 6 meses isso. Não, esse jogo... 50 dias merecidos. Esse jogo contra o Flamengo pode causar danos gravíssimos, né? Foi, eu lembro. Já ficou meio vermelho. Não. 57 dias, me corrija. 57. E aconteceu o que eu falei, né? Porque o Vitor Pereira pedindo jogador... Mas ele não se apresentou no Flamengo falando que o time era um time forte, que não... Pô, ele bastou tomar uma pancada do Palmeiras e ele já tá pedindo jogador. Já falou que fisicamente... É isso que eu queria. Segura isso aí, que isso aí vai ser essa regra de estilo que eu queria. Era só pra eu saber, porque... Sabe? Saiu a lista dos relacionados para o jogo de hoje. Tá faltando um cara ali que, olha, daqui a pouco a gente vai falar disso. E outra, tá faltando um jogador na lista hoje que... Machucado? Por isso que eu acho que Não que eu saiba. Não, ninguém sabe que tá machucado. Não chegou essa informação. Mas tem um jogador que tá faltando que me surpreende. Por isso que eu acho que o Palmeiras continua na mesma. Ou seja, é o time a ser batido. Palmeiras e Flamengo. São os dois times mais fortes. Mas com os 2 votos aqui de melhorou, ganhou o melhorou para o Palmeiras. Agora, vamos lá. Atenção. Vou começar com o Pedro. Pedro, eu vou começar com você, mas não ficar uma obviedade. Eu vou começar aqui, já vai me fazer mal. Já deu úlcera, gastrite, esse negócio todo aí, é complicado. E o Santos, hein? Melhorou, tá na mesma ou piorou? Certamente piorou, pronto, já falei. Fala. Eu respeito muito o conhecimento que eu absorvo aqui dos colegas, né? E de tanto ouvir você, Rafael Prati, é muito difícil colocar o Santos em alguma tabela diferente ali do piorou. Piorou. Não bastasse o que vocês já falam com muita propriedade... Por que esse gesto? Porque às vezes dói assim o peito. Entendi. É difícil ver o Santos, hein? É duro ver o Santos. Eu gosto quando vocês têm aquele recorte do Santos jogou tantos tempos no Campeonato Paulista aqui. Ele foi mal em todos.
Foi mal nesse tempo, foi mal nesse tempo, foi mal nesse tempo de jogo. Contra a Ferroviária, ele também não foi muito bem, mas pelo menos teve uma vontade, uma dedicação, um empenho assim, que não estou dizendo que os jogadores não estavam empenhados e tal, mas teve quando você tem que ressaltar só a vontade, é que está faltando foi muita vontade, coisa. Foi vontade. Então, assim, mas sabe qual é o problema? Ao mesmo tempo, a gente esperava mais que isso. Então, sabe que eu estava na dúvida, o Pedro? De verdade, isso que você falou faz todo sentido. O piorou... O Lucas Lima vai chegar aí. Obrigado, Zé. O piorou é tipo assim, nossa, mas eu esperava mais. E eu não sei se eu esperava mais desse Santos. Eu estava nessa dúvida. Então, assim, com uma conotação até negativa do desempenho, tá na mesma, porque eu não estou esperando nada do Santos há muito tempo. A realidade do Santos há alguns anos, nos 2 últimos anos pelo menos, tem sido tentar se reerguer no Paulista e brigar contra o rebaixamento. E se não mudar o leme ali do barco, esse ano vai pelo mesmo caminho. Então eu acho até que está na mesma, porque eu não esperava nada, esperava um ano muito difícil, um desempenho ainda ruim, um elenco que você não consegue projetar que vai encaixar, gente que está com a cabeça fora, gente que não consegue entregar tecnicamente, é um clube confuso internamente, então está na mesma no pior dos sentidos, diferente de um Corinthians que está na mesma, porque eu acho que teve um momento bom, um momento ruim, mas pelo menos o Lázaro se equilibrou, poderia ser pior e não foi, entendeu? Sim. Não estão no mesmo patamar de trabalho da temporada. É muito mais a ver com impressão, do piorou, melhorou. Então, está na mesma no pior dos sentidos. Eu queria que o Santos melhorasse minimamente. É aquele caso do cara que não tem nada. Ele não tem nada e segue sem nada. É isso mesmo. Eu estava nessa mesma dúvida que você, porque a minha expectativa no Paulista era um Paulista até difícil e tal. Mas não tão ruim? Mas não tão... Porque então, é o seguinte, chegam jogadores... Realidade versus expectativa, né? Aquele meme. Chegam jogadores, né? Não que vieram jogadores incríveis e tal para resolver. É pouco tempo, mas até agora não agregaram absolutamente nada mesmo. E eu tinha uma expectativa com relação à zaga, que com os jogos ali em janeiro e tal, que essa zaga pudesse dar liga, o Maicon e o Bauerman. O Bauerman já começou super mal a temporada também, o Maicon já andou falhando também. Claro que é um trabalho de um novo treinador, etc., mas se o pouco que você está esperando com relação a reforços, você ainda não teve, então piorou. Né? Eu sei que é pouco tempo para se testar, precisa de sequência, precisa dar tempo para o treinador, porque o Santos vive trocando treinador, o Praia já lembrou aqui, troca de treinador que é uma grandeza, precisa dar tempo, mas o mês de janeiro, assim, o Santos tem uma vitória e teve jogos, jogou contra o São Bernardo, poderia ter vencido, jogou contra o Água Santa, podia ver quantos treinadores essa gestão já trocou, né? Quantos treinadores e quantos diretores essa gestão já trocou, né? Teve Ariel Roland que saiu, teve Fernando Diniz, teve Gesualdo, não foi dessa administração, do Rueda? Acho que não. Bom, enfim, Ariel Roland, Gesualdo, Fernando Diniz, Carille, Rapaziada, eu acho que dessa vez o Santos cai no Brasileirão. Dessa vez, no Brasileirão, o Santos cai. Porque se você ver o Santos jogar, mano, sinceramente, tá pior do que time pequeno do Paulistão, pô. O Santos tá horrível, horrível mesmo. E no Brasileirão o bicho vai pegar esse ano, hein? Subiu o Grêmio, Vasco, Bahia, que agora é do Grupo CIS. Imagine aí. Cruzeiro de Ronaldo. Nesse ano, eu acho que o Santos não escapa. E você, pensa o mesmo? Comente aí, dá a sua opinião. E não esquece de ajudar com aquele like. Fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E fala também o que você achou do Corinthians. Fernando Lázaro, já está melhor do que o Pinóquio lá? Vocês sabem quem é? Comente aí, dá a sua opinião. Valeu, tamo junto, um forte abraço e nós...